Você se lembra do caso da mulher da casa abandonada? Era uma pessoa com uma roupa rota, com a cara branca pintada. Essa mulher é uma mulher muito ruim. Em 2022, essa história intrigou o Brasil depois que o jornalista Chico Felitti investigou uma senhora misteriosa que vive em um casarão em ruínas no bairro de Higienópolis, em São Paulo. O que parecia apenas um enigma revelou um caso impressionante. Uma brasileira foragida da justiça norte-americana acusada de submeter uma doméstica a condições análogas à escravidão. Mas chega de spoilers, porque essa trama virou um documentário que acaba de estrear no Prime Video. O Metrópolis conversou com Chico Felitti, que é produtor executivo da série, com a diretora Kátia Lung e com a roteirista Mari Paiva para saber mais sobre o lançamento. Olá, Chico, Kátia, Mariana, obrigado por falar com a gente do Metrópolis. É um prazer conversar com vocês. Obrigado, gente. Prazer. Eu acabei de assistir os episódios e eu tô, assim, mais uma vez, chocado e muito surpreendido com essa história. Eu me lembro muito em 2022 a repercussão que esse caso teve e a reação das pessoas que de fato iam até a porta do casarão, faziam manifestações, TikToks e até festas, assim. E uma das primeiras coisas que a gente que assiste lê é um repúdio a qualquer ataque ou violência aos envolvidos no caso. Essa decisão foi tomada por causa da repercussão do podcast? Também, porque na época do podcast, os primeiros episódios não tinham um aviso parecido, mas no próprio podcast, a partir do terceiro, quarto episódio, começou a ter esse aviso para lembrar as pessoas que a gente está só documentando um caso real de interesse público, de uma pessoa que fugiu de um julgamento nos Estados Unidos. E como começou a encher de gente lá e foi inesperado, a gente achou melhor sempre avisar que, olha, gente, isso aqui é uma história, isso aqui é um documentário, é uma história real. Isso não motive ninguém a fazer nada no mundo real, assim, que isso motive as nossas decisões como sociedade, que essa história sirva para isso, não para alguém fazer alguma coisa no mundo real com as próprias mãos. E esse cuidado, ele teve, assim, presente em outros momentos da produção da série? Ele influenciou de alguma forma a produção? Alguma informação, alguma parte da história ficou de fora, talvez por esse receio da reação do público? Não, eu acho que, como a gente estava fazendo o True Crime, a gente tinha sempre essa preocupação de ter os fatos, os documentos todos checados. Então, tudo que a gente escolheu colocar na série passou por uma checagem, né? E justamente para que a gente não trouxesse para o público versões que não fossem comprováveis ali, né? Mas todas as pessoas que dão depoimentos, todos os relatos que estão ali, tudo isso gera um impacto no público de entender muito mais aprofundadamente como aconteceu o crime. E porque a gente tem agora o relato da Hilda, que é a vítima desse crime, contando em detalhes, né? E houve uma preocupação também, não só com o público, mas como a Hilda iria se sentir vendo a história dela ali contada, porque é uma história de um crime, né? Tem reencenações ali da violência que ela passou. Então, esse cuidado também teve o tempo todo com todo mundo que participou da produção. Então a gente vai falar do depoimento da Hilda já já. Eu quero só voltar nesse ponto da repercussão para perguntar uma visão mais pessoal para vocês. Como vocês esperam que essa série seja recebida? Alguma diferença com a recepção de quando essa história ganhou o Brasil? Como é que é isso para vocês? Eu acho que quando a gente faz um trabalho, a gente faz metade do trabalho. E o espectador, ele completa com os outros 50%. Porque ele vem com o olhar dele, vem com as preocupações dele, o ponto de vista dele, o status dele. Então, a gente nunca sabe prever, a gente não controla o impacto que a nossa obra tem no outro. A gente pode ter uma intenção, mas não necessariamente essa intenção vai se traduzir ali, né? Então, eu gostaria que as pessoas vissem essa história e que elas refletissem sobre o Brasil, a história do Brasil, a história dessa sociedade, as nossas famílias, a nossa relação entre classes, a violência que existe nas pequenas coisas também, e que a gente olhasse um pouco para a gente mesmo, porque eu acho que o monstro não está no outro, o monstro está dentro de nós. Então a gente tem uma reflexão a ser feita assim. A casa da Margarida tem um cômodo
que chama, na planta baixa, original, criada. Então, é tão enraizado, na nossa sociedade a ideia de ter uma pessoa dentro da nossa casa, vivendo, ou, né, para servir o outro, sem o direito de ter escola, saúde, uma família, uma relação, um filho, né, que é como se fizesse parte da arquitetura isso, né. E aí a pergunta é, a gente quer continuar desse jeito, construindo a nossa sociedade desse jeito, as nossas casas desse jeito, ou a gente quer imaginar uma outra forma, uma outra construção de sociedade, uma outra família possível, né, uma outra relação entre cidadãos brasileiros. Então, essa reflexão é uma reflexão que eu gostaria que as pessoas tivessem, mas eu não sei se elas vão ter. Sim. Voltando agora no depoimento da Hilda, que é um dos pontos altos do documentário, porque a Hilda não falou durante o podcast e, pelo que eu me lembro, ela consentiu com o lançamento do podcast e agora ela retorna para dar o próprio depoimento. Como é que foi essa aproximação? O que é que mudou de lá para cá para ela aceitar falar sobre o caso? Boa pergunta. Porque porque o Chico, na época, ele tinha o telefone dela, ele ligou para ela e ele perguntou para ela se ela queria se manifestar, contar a versão dela da história, e ela falou que não queria falar e que não queria nada, não queria se expor. Mas quando eu bati na porta dela, né, 2 anos depois do podcast, ela já transbordou contando a história da Margarida e o que tinha acontecido com ela, então deu para ver que ela tinha uma necessidade de falar disso. Agora, se ela queria só falar isso para mim ou se ela queria botar isso no cinema, eram 2 questões diferentes, né. Ela só decidiu mesmo, falar para o cinema e transformar isso num trabalho, quando ela percebeu que falando ela poderia representar muita gente, que tinha muita gente que tinha passado pelo que ela tinha passado. Então, aí ela falou: "Olha, isso me machuca falar disso, mas eu quero falar se eu puder ajudar outras pessoas". Então, eu não sei se foi a idade dela, porque ela já está com 90 anos de idade, mais ou menos, mas ela se sentiu pronta para falar. E deve ser uma coisa no íntimo dela, né. E para quem assiste, a gente sente justamente isso, que ela se abriu e contou toda a história mesmo, assim, sem nenhuma amarra, ela foi muito verdadeira. E agora eu quero perguntar do outro lado, do casal Bonetti, porque eu imagino que eles foram procurados, e como é que foi? Houve uma resposta? Porque principalmente a Margarida, quando a gente escuta, a gente sente, assim, uma instabilidade emocional, talvez. Como é que foi? Houve alguma hostilidade, essa aproximação com o casal Bonetti? Nesse caso, a gente coloca que eles foram procurados, mas eles não participam diretamente, que eu acho que a repercussão do podcast para a Margarida, né, tem 2 faces, né, tem as pessoas que entenderam que ela cometeu um crime e que ela é foragida do FBI, e tem também a outra face que está no último episódio que o Chico lançou do podcast, né, que são pessoas que ficam idolatrando ali a Margarida, e no caso da pessoa que resolveu trabalhar de graça para Margarida por 2 anos, que está lá no podcast que o Chico lançou à meia-noite, né. Então, eu acho que eles resolveram não falar, porque ela sabe que ela cometeu, um crime, e tenho certeza que ela vai assistir também. E pode ser que, ela até mude de opinião depois de ouvir a Hilda, não sei. Não sei como é. Eu sou muito curiosa dessa repercussão, de como a Margarida vai assistir a série, e o que que ela vai pensar vendo a Hilda contando a versão dos fatos, assim. Perfeito. E o René, houve alguma resposta dele? A gente falou através dos advogados dele, e ele não quis participar, nem ele, nem o filho deles, que é o Arthur, filho da Margarida e René, e nem a Margarida. A gente conversou muito com a família toda da Margarida e com a Margarida, e ela falou muitas vezes com a gente, mas ela repetia sempre as mesmas histórias, e são as histórias que o Chico tem na entrevista dele. Então, toda a parte da família da Margarida, do René, de todo mundo, a gente incluiu o que já era público, o que já estava no jornal, o que já, né, já estava na TV,
e que juridicamente a gente podia usar, porque eles não quiseram falar, né, para o documentário. A gente falou com a família inteira, as Uhum. 2 irmãs, os primos, os tios, tem uma família muito grande aqui em São Paulo. Mas a família inteira escolheu o silêncio. Mas é uma família que tem muito recurso, assim, tem muito dinheiro. A Margarida poderia não estar vivendo daquela maneira, numa situação muito melhor, Uhum. numa casa melhor, assim, é uma escolha que a gente não entende muito bem o porquê ela fez, mas ela fez, é uma escolha, né? A É, produção entrou na casa? Aquelas cenas que a gente vê realmente são da casa ou é uma representação? não, aquelas cenas são do dia em que o Datena entrou, ou que, né, a polícia entrou e o Datena estava filmando e tinha muitas câmeras, eu acho que até o Chico estava lá esse dia. Tá. Teve muitas câmeras pessoais de pessoas que entraram na casa. A gente não entrou recentemente na casa. Então, aquelas imagens são das pessoas que entraram na época e que foram publicados nos jornais. Inclusive a casa que é retratada nos Estados Unidos, correto? A casa nos Estados Unidos é a real casa onde ela foi Hum. escravizada. Quer dizer, Aham, é sim. acusada, onde a Margarida é acusada de escravizar a Hilda, né? Uhum, sim. Ah, foi muito impactante para o bairro, quando a gente estava filmando e no último dia a atriz chegou, né? Chegou uma atriz lá de Nova York para representar a Hilda naquela comunidade, né? Ela começou a se vestir, a gente estava filmando outras coisas e de repente a atriz, ela veio pensando desde Nova York sobre a Hilda. Quando ela se vestiu, ela já incorporou o espírito da Hilda e saiu andando. Eu nem dirigi ela, a câmera estava filmando outra coisa, virou, viu ela, começou a seguir e aquilo aconteceu. E aí alguns vizinhos ficaram tão chocados, eles chegaram, Hilda, é você, Hilda. Assim, eles ficaram muito impressionados, os vizinhos, os que conheciam a Hilda, né? A gente, não, não, Os não. da mesma época, Ó, sim. é uma atriz de Nova York, de teatro. Mas realmente essa mistura, né, das evocativas com a realidade, com a ficção, é muito interessante, né? Parabéns pelo lançamento. Todo sucesso para vocês, tá? Obrigado, meu Obrigada. caro. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Um Um abraço. abraço, obrigada. Obrigado por assistir até aqui e lembre-se de acompanhar o YouTube do Metrópolis, o metrópolis.com, o @metrópolisfan no Instagram para ficar por dentro das notícias do entretenimento. Até mais!